Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 11. Abacuque, capítulo 1, do 1 até o 11. Nós tivemos uma série no Novo Testamento, nas Bem-aventuranças, e hoje começaremos uma nova série de sermões, agora em Abacuque. Vamos ficar de pé para fazermos essa leitura? Abacuque, capítulo 1, versículo 1 até o 11. Nós podemos ler de forma alternada. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais velozes que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se param por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias que se precipitam devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem os reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as suas cavaleiras, porque amontoando terra a fome. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Vamos orar novamente? Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e nós cremos que o Teu Santo Espírito ministra através desta palavra revelada. É o que nós oramos e suplicamos a Tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vocês já devem ter ouvido a seguinte pergunta: se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Até quando? Até quando veremos a violência? Ora, afinal, se Deus existe, por que Ele não pune aqueles que estão fazendo maldades por aí? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Para o problema do mal, os homens procuram e tentam dar várias respostas. A primeira é a negação do mal. Não, na verdade, essa questão de mal é uma construção social. Não existe mal e bem. Hoje em dia, essa visão tem se tornado popular. Mal e bem são coisas inventadas pela sociedade judaico-cristã ocidental. Devemos nos libertar dessas amarras e dizer que o mal não existe. O mal, na verdade, é pensar que mal existe. Há muitos que pensam assim. Outros têm aquela noção de um dualismo.
Existe uma guerra entre as forças do bem e do mal, e nós não sabemos quem vai ganhar. Então, o mal, na verdade, é um equilíbrio para que as coisas não sejam confundidas e não se perca um equilíbrio do universo, há um dualismo entre o bem e o mal. Outros também relativizam a questão do mal. O mal é cultural. Na sua cultura pode ser que uma coisa seja algo ruim, mas em outra cultura nem tanto. Então, há muitas pessoas que tentam dar respostas para o problema do mal. Mas a Bíblia fala que o mal é consequência do pecado e também disciplina do Senhor. Você já deve ter ouvido também aquela expressão, né? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Você já ouviu? Até é um best-seller. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Nós vamos seguir aqui o entendimento deste sermão e vamos ver se essa afirmação de fato está certa. Abacuque estava extremamente preocupado. É o profeta, seu nome significa aquele que abraça ou aquele que luta com Deus, porque nós temos neste pequeno livro, e assim como nos pequenos perfumes, né, nos pequenos frascos nós temos grandes perfumes, nos profetas menores nós temos mensagens muito importantes para o povo de Deus. É uma das partes menos conhecidas na Bíblia. Nós vemos isso quando a gente pede para abrir em Abacuque, né? É mais difícil, porque nós não estamos acostumados a olhar Abacuque todos os dias. É necessário que nós entendamos a que se refere essa profecia, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Nesta sessão, nós estamos nos profetas menores. Por que são chamados profetas menores? Por causa do tamanho mesmo. Então, profeta maior é porque é grande, profeta menor é porque é pequeno, né? Isso aí as crianças já podem anotar. Se você não sabe, agora vocês já estão sabendo. Por que são chamados profetas menores? Porque é um livro curto, pequeno. Mas nós temos mensagens maravilhosas aí. Em que tempo histórico nós estamos falando? É necessário também, quando falamos de um livro como esse, nos situarmos, né? Nós estamos falando do período pré-exílico. Vamos nos situar na história de Israel. Voltando lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas. Ele chamou um povo para si, Abraão, já dei um pulo, né? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó lhe mudou o nome para Israel. Os seus filhos, são as tribos de Israel, dão nome à nação de Israel. Nós temos os filhos que dão nome às tribos de Israel, os filhos de Jacó. E eis que estes se multiplicam, são abençoados, mas José é enviado para o Egito. Você vai se lembrar dessa história. E por conta da providência de Deus, o povo todo vai ao Egito, resgatado por José, num momento de grande fome no mundo, e esse povo fica lá. Mas os dias de José se acabam, eis que entra um novo faraó, e os judeus não têm mais aquela perspectiva de antes, porque não tem mais José lá. Então eles são esquecidos, eles são escravizados, eles se multiplicam muito. Eis que Deus suscita Moisés. Moisés, então, liberta o povo do Egito. E nós temos, na sequência, o livro de Josué, onde conta quando o povo se assentou. E, de fato, foi um período de grandes conquistas militares, onde nós temos as maiores conquistas militares do povo de Israel na época de Josué. Vamos caminhar mais um pouco. O que acontece depois disso? Os juízes. Há vários ciclos na história do povo de Deus, onde o povo se esquece da aliança. Eis que Deus envia um opressor, e assim o povo clama a Deus. Deus manda um juiz, um libertador, e vários ciclos de juízes vão acontecendo até Samuel, o último dos juízes. E aí nós temos o pedido do povo, que nós queremos agora um rei.
temos o reino unido. Primeiro rei de Israel, Saul, depois Davi, depois Salomão. E eis que o reino é dividido, 10 tribos, o reino do norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, no reino do sul. E assim, essa é a história dos reis. Em que tempo nós estamos aqui? Nós estamos no tempo onde o reino do norte já tinha sido dominado pela Síria, antes do reino do sul, Judá, ser totalmente tomado pela Babilônia, porque a Babilônia, os caldeus aí, que o texto diz, estavam tomando e se tornando uma potência mundial naquela época. Então é nesse ambiente histórico que nós nos encontramos. O profeta está extremamente triste com o povo, porque o povo está rebelde diante de Deus. Então, o que Deus responde a esta oração? Vamos ver agora nesse texto. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos ler novamente. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, o tema que eu quero trabalhar com os irmãos é o Deus que intervém. Questionamentos humanos à providência de Deus. É isso que nós vamos tratar. Aqui, Abacuque está extremamente chateado. Você já viveu num clima de impunidade? Até parece que ele está falando do Brasil, né? De você ver as pessoas cometerem vários crimes, mas nada acontece com essas pessoas. Você já viveu num ambiente assim? Onde as pessoas fazem tudo de ruim e você fala assim, agora vai ser pego. E não é pego. Então, pensem na situação do profeta de Deus diante deste cenário. Ele diz, Senhor, será que o Senhor não vê o que está acontecendo? Em outras palavras, se Deus existe, né, por que a maldade continua no mundo? Por que isso está acontecendo, Senhor? Até quando? Até quando? Por que Deus permite que o mal ocorra e não castiga de imediato? Ele não questiona a existência de Deus, ele cria em Deus, né? Mas ele questiona isso. Por que Deus permite que o mal ocorra e não castiga? Diante da rebelião continuada do povo de Judá contra o Senhor, a sua persistência no erro, o profeta pergunta a Deus, até quando, Senhor? Nós aprendemos algumas coisas com isso. Meus irmãos, você pode se queixar de todas as coisas a Deus, menos de Deus. João Calvino disse isso. E ele está certo. O que te aflige hoje? Você já contou para o Senhor? Você já falou para Deus? Já orou a respeito? Senhor, até quando? Até quando vão inventar leis para matar bebês no ventre de suas mães? Até quando, Senhor, esse mal continuará a ser louvado por muitos na sociedade? Até quando corruptos se levantarão contra o povo? Até quando, Senhor? Você pode orar sobre essas coisas, você pode questionar a Deus, isso não é pecado. Não é pecado derramar e entregar o seu coração diante de Deus. E você tem livre acesso a esta linha direta que é da oração. Nós falamos hoje pela manhã que a sua oração vale tanto quanto a do pastor. Então, se você orar com fé, em nome de Jesus, ao Pai, suplicando, se for da vontade de Deus, Ele te atende. Não há nenhuma mágica nisso. Esse é o mecanismo de Deus pela oração. O profeta aqui, irmãos, fala francamente ao Senhor.
Ele entrega o que o povo estava fazendo diante de Deus. Você pode e deve falar francamente ao Senhor. Oração também é desabafo. E, aliás, tem muita gente nos nossos dias que acha que Deus lê as mensagens do Facebook. É claro que Ele sabe, né? Ele conhece todas as coisas. Mas ora lá no Facebook: Senhor, me livre destas pessoas. Aí põe lá no Instagram, no status. Você abre uma mensagem dessa e fica pensando assim: será que é comigo? Né? Dessas pessoas, quem? Será que está falando de mim? Então, se você tem algo contra alguém, não dê indireta na internet. Você tem algo contra alguém? Fale pessoalmente. Olha, eu fiquei chateado porque eu não comi o bolo de aniversário dos 100 anos de Dona Nenê. Nem conhecia ainda, né? Como é que... Eu fiquei chateado por causa disso. Então fale com ela. Vai colocar isso na internet. Vai dizer: Senhor, me livre dessas pessoas. Que pessoas? Né? Pode ser qualquer um. Então, faça suas orações para Deus. É Deus que escuta as suas orações. E em secreto. É interessante que o secreto não é no público, né? Não é para todos. Você também não precisa escrever lá no WhatsApp para você mesmo, que tem essa função agora, né? Você escreve para você mesmo. Ore direto a Deus. Fale com o Senhor. Confesse a Ele o seu pecado. Diga a Ele o que tem afligido o seu coração. Fale francamente a Deus, assim como Abacuque disse. Você pode orar. Desabafo. É claro que esse desabafo não pode ser desrespeitoso, porque intimidade não é o mesmo que reverência, né? Ore por pedidos específicos, ore por pessoas, ore por situações. A oração é o único canal de atendimento com 100% de eficácia. Deus tem todo o tempo do mundo para ouvir as suas orações. Aliás, Ele criou o tempo, né? Então você pode orar. Você não vai ficar na linha de espera. Você não precisa esperar nem um minuto. Você pode falar diretamente, de onde você estiver. Pode ser que você esteja no seu carro, ou na sua casa, de manhã, de tarde, de noite, também não tem horário específico. Deus atende às orações. Nós temos um Deus que ouve. Que maravilha! Imagine se alguém aqui fosse querer uma conferência com o presidente dos Estados Unidos, né? Quanta mão de obra ia ter que fazer para conseguir falar com ele, né? Quanto da agenda ele tem que dispor e modificar os seus compromissos, porque é uma pessoa importante. Eis que nós temos o dono de todos os recursos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que escuta as orações. Todo o tempo está à disposição de Deus. Ele nunca perde uma chamada de nenhum dos seus filhos. Você pode orar, Ele escuta. Prossigamos no estudo dessa pergunta do profeta ao Senhor. Por que Deus não castiga o mal de imediato? Por que Deus permite que o mal ocorra? Porque uma nação mais terrível como a Babilônia cercaria e triunfaria sobre o povo de Deus? Porque parece que Deus está em silêncio enquanto a maldade avança? São perguntas. Muitas pessoas questionam isso também. Qual o propósito de coisas ruins acontecerem, né? Voltando àquela pergunta, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Irmãos, essa pergunta está toda errada. E eu falei justamente para você pensar um pouco, não dei a resposta de imediato. Sabe por que acontecem coisas ruins? Porque as pessoas são ruins. A única pessoa boa que pisou nesse mundo era o Senhor Jesus Cristo. Não existem pessoas boas, nós somos pessoas ruins, nós somos pecadores. Então a pergunta deve ser: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque eu, sendo pecador, ainda tenho esse tanto de bênçãos dado por Deus, porque eu não mereço nada, eu sou devedor.
Então é nesse sentimento que nós devemos estar quando perguntamos algo a Deus. Tudo que acontece, e muita coisa por conta do pecado. E isso aconteceu na vida do povo de Deus. O fato é que somente a única pessoa boa, gente boa que pisou nessa terra foi o Senhor Jesus, e Ele recebeu toda a injustiça possível no seu lugar na cruz. Coisas ruins não acontecem a pessoas boas, coisas ruins acontecem a pessoas ruins. O pecado torna o homem em uma pessoa ruim. Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Porque há um juízo da parte de Deus. Vamos ver agora o que Deus responde ao profeta. Nós vimos que o profeta questiona Deus. Por que essas coisas acontecem? Eis que há uma resposta. Há orações, e isso eu aprendi com o reverendo Heber Campos. Ele diz o seguinte: tem 4 formas de Deus responder uma oração: sim, não, espere, e está brincando, A última frase, você está brincando, você está pedindo isso. Então, de 4 formas. Mas vamos ver o que Deus responde aqui no versículo 5. E as crianças que estão desenhando, vão desenhar um exército. Um pelotão muito grande, muitos soldados aí. Numa grande batalha que ocorreria. E vão desenhar também uma cruz. Depois eu vou explicar. Olha só o versículo 5. Vede entre as nações, vamos ler o 5? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Como se Deus dissesse assim: vocês vão até duvidar do que vai acontecer, mas vai acontecer. Isso vai acontecer. Ele disse aos habitantes de Jerusalém que se surpreenderiam. O povo veria uma série de feitos incríveis. Primeiro, Judá, seu povo, seu próprio reino independente e próspero, logo seria uma nação submetida. Segundo lugar, o Egito, uma potência mundial durante séculos, seria esmagado quase por completo. Nínive, capital do Império Assírio, seria tão saqueada que o povo esqueceria onde estava localizada. E por fim, os caldeus, os babilônios, levantariam-se com grande poder. Essas eram palavras surpreendentes. Abacuque até pensou assim: para que eu fui orar? Porque depois dessa resposta, Abacuque vem com uma outra oração: mas Senhor, nós vamos ver no próximo sermão, o Senhor vai pegar uma nação que é pior do que a nossa e vai mandar contra nós? Então, meus irmãos, nós temos aqui a resposta de Deus, que a maldade de Judá seria castigada. O Deus justo não pode deixar o pecador sem punição, sem disciplina, sem correção. E aqui nós temos a providência de Deus definida nesse livro. Geralmente nós só associamos a providência de Deus a coisas boas, Como no caso de um irmão que estava com todo o pagamento no bolso. Naquela época ele não tinha internet banking, era tudo pagar no banco, e tinha que fazer compras e essas coisas. E ele estava esperando o ônibus. E quando ele chegou no ponto do ônibus, o motorista não viu, passou direto e ficou muito bravo. E aí depois me contou: olha, eu estou aqui esperando o ônibus, só daqui a meia hora vai chegar outro. Puxa vida, chateado, o que aconteceu? Depois ele ficou sabendo da história daquele ônibus, que assim que chegou no centro da cidade, lá em Belo Horizonte, entrou um bandido e limpou todo mundo, tirou tudo, celular, dinheiro, tudo de todos. E aí ele veio falar: olha, graças a Deus eu não entrei naquele ônibus, senão eu ia ter perdido tudo, todo o meu pagamento. Providência de Deus.
Então, geralmente, quando nós falamos de providência, nós pensamos só nas coisas boas, né? Nesses livramentos, em coisas maravilhosas que Deus faz em nosso favor, mas providência de Deus é também o que Deus fez aqui. Deus disse: eu vou fazer isto. E olha o que Deus disse que faria no versículo 6. Vamos ler juntos. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está dizendo: eu levantarei os caldeus contra vocês. Providência. Essa é a providência de Deus. Eu, e não outro, Ele mesmo. Então foi Deus quem enviaria essa nação terrível. Era uma nação assustadora. A ideia aqui é de uma companhia militar única. As crianças que estão desenhando aí, desenham soldados bem fortes, mas bem feios também. E bem bravos. E terríveis. Porque eram homens terríveis, era uma multidão numerosa. Olha o versículo 7. Eles são pavorosos e cruéis, são bárbaros, e criam eles mesmos o seu direito de dignidade. São terríveis, são cruéis, são sem lei. Eles são lei para eles mesmos. E aqui está a essência do coração sem Deus. A pessoa se torna lei para si mesma. Ela anda de acordo com as vontades de seu coração, buscando agradar a si próprio. Essa é a essência de um coração sem Deus. Faz tudo o que ele quer, segundo o seu coração, que é enganoso. Já a essência do cristianismo é alguém que busca a vontade de Deus, acima da própria vontade, porque seus desejos foram mudados. Agora ele resiste ao velho eu, ele tem como resistir, ele pode resistir ao pecado. Esse é um coração transformado, diferente desses terríveis, desses cruéis. Olha só, o versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar, né? Então ele usa de várias figuras que eram presentes na mente dos judeus ali, mas que mostram um exército assustador, sagaz, cavalos mais rápidos que leopardos, cavaleiros mais ferozes do que lobos ao anoitecer, né? Como aquele lobo que caçou o dia inteiro, mas não conseguiu nada, à noite ele está faminto. A presa não tem chance perto dele. É um exército tão assustador que ninguém pode com eles. Astutos como águia, ou melhor, como abutres que vão rapidamente onde está a carniça. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Olha a profecia aí. Reúnem os cativos como areia. O povo estaria cativo dos caldeus ou babilônios. Viriam ao noroeste do Golfo Pérsico, surgiriam com grande poder. E por volta do ano 630, eles começaram a se impor ao Império Assírio. Já no ano 605 a.C., já tinham conquistado a Síria e o Egito. Se tornaram uma grande potência mundial. Olha o versículo 10 e 11. Eles escarnecem dos reis. Eles não têm medo das autoridades. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados. Estes cujo poder é o seu Deus. Assim como uma tempestade de areia invadia rapidamente a Palestina, como um vento, seria
esta nação terrível contra o povo de Deus. Nós aprendemos aqui mais algumas lições do juízo de Deus. Deus deixa impunes os pecados do seu povo? Nós vemos aqui que parte da providência de Deus é também seu juízo ou a sua disciplina. Lá em Hebreus capítulo 12, abra aí sua Bíblia, vamos ler juntos? Hebreus 12, do 4 ao 8, olha só o que nós lemos. Leiamos: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. É o 13. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que sois todos se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você não pode saber ao certo a razão específica do seu sofrimento. Nós não sabemos, né? Por que eu sofro disso? Será que é algum juízo de Deus na minha vida? Será que é disciplina? Você não dá para saber isso. Entretanto, meus irmãos, a disciplina de Deus não deve ser menosprezada. O reverendo Heber Campos Júnior diz que há duas reações erradas sobre a disciplina do Senhor. A primeira seria insensibilidade espiritual. Você passa por um momento difícil, e aí você diz o seguinte: não, o que não mata, torna mais forte. Então, eu agora estou mais forte para a próxima. Eu estou mais resistente. A disciplina de Deus não é para isso. É para que você seja quebrantado. Assim como a disciplina na igreja. Quando nós corrigimos alguém com alguma disciplina, objetivo é o arrependimento. É que essa pessoa se volte ao Senhor. É que essa pessoa confesse os seus pecados. Então, quando alguém sofre a disciplina e ao invés de ter o coração quebrantado, e ao invés de responder com quebrantamento, arrependimento, responde com altivez, isso é muito pior. Há mais juízo para essa pessoa, que ao invés de receber a disciplina de Deus, fique insensível. Outro problema, outra reação que pode acontecer é a murmuração. Por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria acontecer, né? Eu sou uma pessoa boa, né? Sou tão bom, para que isso, né? Irmãos, não podemos murmurar dessas coisas quando nós não conseguimos ver o quadro completo. É como se você tivesse apenas algumas peças do quebra-cabeças. Pense em um quebra-cabeça de 1000 peças, você tem só 50. Você pode ter uma noção do que é essa imagem, mas você não sabe o quadro todo. Então, o que quer que você esteja passando, confie em Deus, confie no Senhor, confie na providência de Deus, naquele que tem todo o destino nas mãos. Este é o Deus da providência, não só das coisas boas, mas das coisas ruins, das aflições, das tribulações. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Retorno então à pergunta de Abacuque: por que Deus permite o mal e não castiga de imediato? Até quando o homem sem Deus vai continuar blasfemando? Até quando a injustiça prevalecerá? Até quando a violência continuará nas ruas? Até quando pessoas ficarão impunes em seus crimes? Até quando pessoas ficarão impunes em seus pecados? A resposta de Deus para Abacuque foi: o juízo virá. Eu vou levantar. Eu vou levantar. E aqui nós
aprendemos que de fato o juízo aconteceu. O povo de Deus foi disciplinado, ficou cativo na Babilônia. Assim como essa profecia foi cumprida, há uma outra profecia de juízo, um juízo sem escapatória para todas as nações. E no último dia não adianta ser politicamente correto. Não, mas isso aí. Deus vai dizer, eu estava lá. Não, mas não tem um habeas corpus para mim? Não tem. Mas, Senhor, eu tenho um foro privilegiado. Não tem jeito. Deus está em todos os lugares, é testemunha de todas as coisas. Se coisas ruins acontecem a pessoas ruins, como eu e você, pecadores, quem poderá nos defender do dia do juízo? Somente um. Eu digo para vocês, e as crianças desenharam um exército e uma cruz. Nós só podemos escapar do juízo de Deus por meio da única pessoa boa neste mundo, que foi alvo de todas as coisas ruins, o Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu o seu lugar na sua condenação. É por isso que, ao invés da ira de Deus, você recebe a misericórdia. Por isso que, ao invés do castigo merecido, você recebe a salvação. Graças a Deus por Cristo Jesus. Assim, o juízo que estava sobre a sua vida foi removido. Haverá um dia, meus irmãos, que o juízo sobre os demais vai se manifestar. Tem gente que diz assim, não, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu discordo disso. A justiça de Deus não tarda, ela está programada. A justiça de Deus já está programada para acontecer no tempo certo. Porque Deus não pensa como pensa o homem. Deus não castiga como castiga o homem. Deus tem muita paciência. Romanos 9, 22 a 24 diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Essa longanimidade aí é a paciência prolongada de Deus. Deus tem todo o poder, e Ele tem o que eu e você não temos. Ele tem poder sobre si mesmo. Porque imagine você com o poder de Deus. Na primeira vez que você perdesse a paciência, é fogo, destruição total. Por que Deus não pune de imediato? Porque Ele é paciente. Porque Ele tem um dia reservado para dar a conhecer e mostrar de fato a sua ira. Ele tem poder sobre si mesmo, a fim de não destruir imediatamente os pecadores. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Já viu aquela expressão, a justiça vem a cavalo, né? A ira de Deus dificilmente, raramente vem a cavalo sobre os transgressores, porque Ele tem um dia específico para que isso aconteça. Nós vemos aqui que Deus também tem paciência com os crentes, né? Tem paciência com aqueles que estão para se tornar crentes, porque num momento você se converte, e os seus pecados anteriores, Ele teve paciência. Deus tem paciência com os crentes que ainda estão cultivando alguns pecados, muita longanimidade. Já pensou se Deus te punisse a cada pecado que você cometesse? Talvez nós não estaríamos aqui para tomar a ceia. Já estaríamos todos mortos. Já pensou se a cada pecado Deus fulminasse com o seu fogo santo? Ninguém estaria aqui. Mas Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Ele não tem uma ira atrasada, Ele tem uma ira que se manifestará no tempo certo. Algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro,
Devemos agradecer a Deus, pois não estamos sob a sua ira, porque a ira recaiu sobre o seu Filho. A ira recaiu sobre Jesus. Esse exército que as crianças desenharam, e podemos dizer que o exército da ira de Deus não vai vir sobre você. Apesar de você terá salvação se você crê em Jesus Cristo. Em segundo lugar, agradeça a Deus, porque no tempo da sua incredulidade Ele foi paciente. Ele não exerceu pessoalmente a sua ira. Ele manifesta a sua ira de forma substitutiva. No seu lugar, outro é que morreu. E por fim, a misericórdia tem a ver com a não imposição da sua ira. Graças a Deus, porque esses juízos terríveis não virão sobre a sua vida, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Confiemos em Deus, confiemos no Senhor. O Deus da providência tem um dia para manifestar a sua ira. Até quando, Senhor? Eu não sei, mas eu sei que assim como Ele respondeu à oração do profeta, Ele diz também para nós hoje: o dia virá. O dia virá. Deus nos abençoe.